Amada irmã, amiga e companheira na tribulação, mas também na oração e principalmente na vitória. Estamos produzindo uma coleção de vídeo-encontros cujo propósito é ajudá-la a ter experiências que são essenciais para que você possa aprofundar as suas raízes em Deus, aumentar a sua comunhão e a sua intimidade com Ele. No primeiro vídeo-encontro, a experiência apresentada foi estar no Espírito. A segunda experiência foi invocar o nome do Senhor, que nos leva ao Espírito. A terceira experiência foi desfrutar da Bíblia. No nosso vídeo de hoje, vamos falar de mais uma dessas experiências, a experiência de orar e ler a palavra de Deus com oração. A oração é uma das práticas mais importantes e essenciais de uma filha de Deus, pois ao sermos salvas, fomos também reconciliadas com Ele. E uma vez reconciliadas com Deus, precisamos tomar a iniciativa de nos voltar ao Senhor constantemente através da oração, pois agora temos acesso à sua pessoa viva. Mas o que é oração? Oração é falar com Deus. Precisamos procurar ter essa comunhão íntima com Ele. Ao praticarmos a oração, reconhecemos que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. A oração nos faz vitais, como um respirar, nos conectando ao Espírito do Senhor. Vamos ler um versículo? Está em 1 Coríntios 6,17. Lemos assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. A oração, amadas, é uma das melhores maneiras para recebermos mais de Deus e estarmos unidas ao Senhor. Olha só, recebemos água em nosso corpo quando a bebemos. Recebemos comida quando a comemos. E recebemos Deus quando oramos. Isso torna o significado da oração muito mais profundo. Se não estamos conseguindo orar diante das muitas vozes exteriores que às vezes nos incomodam, que não se calam, nos atrapalhando, nos tirando a concentração, precisamos buscar um lugar para ficarmos em quietude com nosso Senhor. Precisamos também ser perseverantes. Vamos ler um versículo que está em Efésios? Efésios capítulo 6, versículo 18. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Vigiai nisto, com toda perseverança, e súplica por todos os santos. Mas por que devemos orar? Há vários princípios pelos quais devemos orar. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, que está registrada no livro de Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 ao 13. E nesses versículos nós podemos extrair vários modelos de oração, pelos quais devemos orar. Precisamos orar por causa do próprio Deus. Fala assim: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, e assim na terra como no céu. Quando estivermos orando, não devemos focar atropeladamente no que nos convém. Primeiro precisamos gastar um tempo louvando ao Senhor, agradecendo ao nosso Pai por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito por nós, santificando assim o seu nome. Cabe a nós orar para que o reino de Deus seja estabelecido, visto e vivido na terra. Precisamos orar para que a vontade de Deus seja feita, mesmo que a nossa vontade seja contrariada, sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Também, irmãs, precisamos orar por causa de nós mesmas. O pão nosso de cada dia.
Depois de orarmos pelas causas de Deus, Jesus nos ensina a orar por nossas causas. Pão é uma necessidade básica de subsistência, de manutenção da nossa vida. Orar pelo pão de cada dia é confiar que Deus tem provisão diária para as nossas vidas. Nós também devemos orar por causa do próximo. Nossa oração deve alcançar o próximo, a pessoa que está perto de nós. Nossa oração deve produzir o amor, o perdão, para lidar com as pessoas ao nosso redor, não é mesmo? A fim de perdoá-las, amá-las e até mesmo levá-las ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, por causa do tentador, sim, precisamos orar, amadas. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amadas, não podemos ignorar, há um tentador, o mesmo que tentou Jesus. Ao orar, precisamos sempre pedir a Deus graça e poder para que possamos resistir o dia mau. A oração nos fortalece contra as tentações e as ciladas do inimigo de Deus, fazendo-nos permanecer inabaláveis, como está em Efésios, capítulo 6, versículo 13. Vamos ler? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia! Nós precisamos orar para aumentar a nossa fé e eliminar toda e qualquer ansiedade que há no nosso coração. Quando nós oramos, nós temos a presença de Deus. Podemos conversar abertamente com o Senhor, abrir o nosso coração, falar das nossas dificuldades, das nossas fraquezas. Não precisamos ter restrições e nem reservas. A Bíblia nos garante que podemos nos aproximar com confiança, sem qualquer tipo de medo. Deus está nos esperando para nos ajudar e para aliviar os nossos sofrimentos. Não devemos ficar resistentes em aumentar o nível de comunhão com o nosso Deus. No livro de Hebreus, vamos ler? Capítulo 4, versículo 16, diz assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Oh, louvado seja o Senhor! Sendo assim, podemos confiar que haverá retorno da parte de Deus. Hoje, com toda essa situação da pandemia, nós temos passado por ansiedade e dificuldades a todo tempo, preocupações com a nossa família, com os nossos amigos, até mesmo com a nossa saúde e talvez com a falta de emprego. Mas em Filipenses, no capítulo 4, o versículo 6, diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Agora, amadas, nós precisamos aprofundar ainda mais a nossa experiência de oração, praticando como? Lendo a palavra de Deus com oração. As palavras contidas na Bíblia são inspiradas por Deus e, ao usá-las, conseguimos trazer para dentro de nós o sentimento que o Senhor deseja falar conosco naquele instante que estamos lendo a Bíblia. Muitas vezes, quando vamos orar, as palavras até fogem. E nessas circunstâncias, precisamos praticar o ler a palavra com oração. Precisamos pegar a nossa Bíblia, lê-la e usar as suas palavras para nos inspirar em nossa oração. Precisamos comer e beber da palavra, pois Cristo
é o nosso desfrute. Aleluia! Toda a plenitude de Deus está em Cristo e todas as riquezas de Cristo são reveladas na palavra. Vamos ler em Jeremias? Vamos lá. Em Jeremias temos um versículo assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. Vocês já pararam para pensar nesse versículo? Então, se nós agora fôssemos orar, ler, nós faríamos: Senhor, eu preciso comer das tuas palavras. As tuas palavras me foram gozo e alegria. Senhor, eu preciso ter essa alegria que existe na tua palavra. Para com o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Senhor Jesus, vem ser o meu Deus, o Deus dos exércitos, o Deus que tudo pode, o nosso general. Assim, sermos irmãs de oração, temos de ler a palavra diariamente, mas temos que orar mais do que lemos. Se usamos às vezes 10 minutinhos para ler, devemos usar outros 20 minutinhos para orar. Tudo aquilo que a gente acabou de ler. Então a palavra se tornará vida para nós. Tenha a certeza que essa experiência de orar e ler a palavra com oração é realmente, irmãs, essencial para você e para mim aprofundar as nossas raízes em Deus. Irmãs, eu agora tive um sentimento de orar por vocês. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por essa oportunidade. Nos ajude a aumentar a nossa consagração ao Senhor. Tira toda e qualquer dificuldade que temos encontrado em orar. Queremos aumentar o nosso nível de comunhão íntima com o Senhor. Amém. Nossos vídeo-encontros serão sempre cheios de profundidade e por isso teremos 2 semanas para praticar e aprofundar cada uma das experiências apresentadas. Lançaremos um vídeo-encontro a cada 15 dias. Como as irmãs sabem, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Para que você tenha um parâmetro de comparação de como você está hoje nessa experiência essencial da oração, para como você estará ao final de nossos vídeo-encontros, não deixe de anotar naquele seu caderno ou agenda uma nota de 1 a 10 para a experiência apresentada de hoje. Para te ajudar, vou fazer umas perguntas relativas à oração e ler a palavra de Deus com oração. Qual a nota você dá para a sua experiência de oração hoje? Será que você tem orado muito? Você é nota 10? Ou você tem orado médio, nota 5? Ou nota 3? Então você anota em seu caderno essa experiência hoje. Como tem sido essa experiência de oração? Você tem conseguido parar para orar? Por quanto tempo? Quando você ora, você se mantém em vigilância? Tão difícil, né, irmãs? Esperar a vontade do nosso Senhor Jesus? Mas você tem conseguido esperar a resposta de Deus de acordo com a vontade dEle? Como tem sido a sua experiência de ler a palavra de Deus com oração? Você tem conseguido meditar na palavra para formular as suas orações? Olha, se você tiver qualquer tipo de dúvida sobre o ciclo da vida espiritual, consulte nessa playlist o ciclo da vida, instruções. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, vai lá no inscreva-se para você se inscrever em nosso canal, ative o sininho para ativar as notificações e vocês receberem as nossas novidades. E o nosso próximo encontro será dia 30 de julho. E qual será a nova experiência essencial? Nos vemos lá!